gostaria que você pudesse abrir a palavra do Senhor juntamente comigo. Nós vamos passear um pouquinho na Bíblia. João capítulo 3. Eu quero que você leia primeiro o versículo 16. Leia você o versículo 16. Você leu João 3,16? Agora eu vou ler para que você possa ouvir de novo. Diz assim: porque Deus amou ao mundo de tal maneira. O que Ele fez? Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho secungênito. Não, unigênito. Sabe o que significa isso? Seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo. Ele amou o mundo de tal forma que precisou entregar o Filho dele para morrer na cruz, por minha causa e por sua causa. Escutando essa canção que nós acabamos de cantar, Sonda, meu Deus, houve uma explosão dentro do meu coração ao ponto de perguntar para Deus: aonde está esse amor hoje? Aonde está esse amor hoje? Perdido pelo mundo e perdido por mim e por você. Perdemos a essência desse amor, perdemos essa essência do amor incondicional, que eu amo apesar de. Quando Deus colocou, porque Deus amou, quando foi escrito, porque Deus amou o mundo, Ele olhou para a sua própria criação e disse: eu amo tanto, tanto, tanto. Filho, vá resgatar o que o homem perdeu, que era direito dele, mas ele perdeu. Filho, eu fico imaginando Deus falando com Jesus lá no céu, entre eles o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e Deus falando: filho, vá lá e mostre para eles que eu os amo ao ponto de entregar você, meu único filho. Deus nos ama ao ponto de colocar o seu Filho na cruz. Mas eu perdi esse amor. Eu perdi esse amor. Não tenho mais amado como nós precisamos amar. Pelo contrário, eu tenho odiado quem eu preciso amar. Perdemos a essência desse amor, que é maravilhoso. Eu sou salvo, glória a Deus, acabou, eu sou salvo. A salvação é um marco para a minha vida e para a sua vida, onde a essência do amor de Deus nasce no seu coração. Não podemos negar esse amor, não podemos negar a essência de Deus em nós. Adão decidiu pecar. Adão decidiu errar. Assumimos todo esse pecado. Perdemos a conexão com Deus. Perdemos a conexão com o Senhor.
perdemos a ligação com Deus, e todos nós, sem exceção, todas as criaturas da terra precisam de um Deus, porque nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Todos nós precisamos de um Deus. Muitos colocam Deus em várias outras coisas, em objetos, em posses ou em qualquer outra coisa, mas menos na essência, que Deus é amor. Pensa um pouco na sua vida, quanto você tem amado, quanto você tem amado, quanto eu tenho amado. O mundo, ele sufoca esse amor, o mundo, ele pressiona esse amor. Só que se você precisa pensar juntamente comigo que o mundo pressiona esse amor, mas toda vez que o mundo pressiona, sai um sangue purificador que purifica a minha alma e resgata o amor de Deus novamente. Ele continua dizendo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Paramos aí? Não, olha o que diz o versículo 17, porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo, eu e você, fosse salvo por ele. Versículo 18, quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Não precisa abrir, mas escute. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecerão contra ela. Perdemos o amor, não amamos mais. Você sabe por que nós não amamos mais? Porque nós somos egoístas, esquecemos do que Deus fez por nós. E lá na cruz, Jesus se entregou, Ele colocou-se no madeiro, porque Ele nos ama. Ele nos ama do jeito que você está, Ele me ama do jeito que eu estou, pecador, sem vida, andando segundo o curso desse mundo, mas Ele resgatou a mim e a você desse lugar, para demonstrar que Ele ama. Essa essência tem que estar no teu coração. Essa essência tem que brotar de você, uma fonte a jorrar 24 horas por dia. A satisfação de estar vivo não é você buscar as coisas do mundo, mas é você entender que a essência de Deus precisa estar fluindo no teu coração. Deus é irresistível. Deus é irresistível. Eu quero que você acompanhe também uma leitura. Não precisa abrir. Preste atenção o que diz em 1 João, capítulo 4, versículo 7. João falando para a senhora eleita, que é a igreja. Ele diz assim: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede dos homens. Porque está dizendo aqui, porque o amor procede de Deus.
Por que que eu não amo mais? Por que que eu não abraço mais? Por que que eu não bendigo meu irmão mais? Por que que isso não é levado para a nossa família? Aonde você colocou o amor? Aonde eu coloquei o amor? E eu digo, sou salvo. Aonde você é salvo se você não demonstra amor? Eu vou dar um exemplo aqui, não precisa responder, mas vou fazer uma pergunta. Quantas vezes você chegou durante a semana, encontrou um irmão, chegou nele e falou assim: Deus te ama, Deus te ama. Quando foi que você fez isso? Quando foi que você colocou a mão no irmão e falou assim: eu estou orando por você e Jesus mora no seu coração e você vai receber aquilo que eu tenho de melhor, o amor. Quantas vezes você abraçou? Quantas vezes você deixou a pessoa reclinar no teu ombro e ela chorar e encontrar alento na sua vida e você não permitiu que isso acontecesse? O amor procede de Deus, mas cadê esse Deus de amor? Aonde Ele está vivendo? Ou aonde você colocou Ele encaixotado e jogou Ele num canto? Colocou Ele encaixotado e jogou no outro canto? Aonde você tem colocado o amor? O amor não pode estar em coisas, o amor não está em pessoas, mas o amor está em Deus. Ele é aquele que derrama amor. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Se eu conheço a Deus, eu tenho que ministrar amor no coração do meu irmão. Por mais errado que ele esteja, e por mais coisas ruins que ele tenha feito contra a minha vida, eu preciso demonstrar o amor, porque o verdadeiro amor quebra todas as barreiras, destrói todas as barreiras, ele quebra o jugo, ele quebra as correntes, e ele liberta o coração daquele que está enclausulado, a alma jogada no calabouço da solidão. O amor resgata vidas. O amor de Deus me resgatou lá do fundo do poço. Ele não permitiu que eu ficasse daquela condição. Ele foi lá no fundo do poço e me chamou: venha, venha, o meu filho vai te alcançar, e alcançou. Se nós somos salvos aqui, resgate esse amor, resgate o que Deus fez na sua vida, volte ao primeiro amor, porque todo aquele que é nascido de Deus conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Deus é amor. Entenda isso. Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós. Não sou eu que estou dizendo, a palavra que está escrito aí, ó. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós. Creia, existe amor dentro de você. Existe amor dentro de você. Existe amor dentro de você. E você precisa se libertar e deixar Deus agir na tua vida. Não falamos de amor, falamos de todas as coisas, menos amor. Criticamos todas as coisas, mas não falamos do amor.
Muitas vezes destilamos o veneno da nossa língua pelo pecado, mas não deixamos o amor de Deus, o amor de Jesus, subjugar a minha carne e da minha boca sair apenas palavras de amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Se você sabia que se você aceitou a Deus, se você tem Jesus no teu coração, você tem amor, e não é mais você quem vive, é esse amor de Deus que vive em você. Ele precisa exalar da tua vida, ele precisa transpirar da sua vida. Você sabe por quê? Porque contaminar é mais fácil do que contagiar. E o que nós precisamos é demonstrar amor para contagiar pessoas, contagiar o meu irmão, contagiar as famílias, contagiar a igreja, contagiar o mundo, contagiar cidades. Pessoas estão perecendo por falta de conhecer esse amor. E eu tenho esse amor, e o que eu estou fazendo com ele? Colocando ele debaixo do tapete e deixando ele lá. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, não. Ele não enviou o seu Filho porque eu amo ele. Diz aqui, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação ou sacrifício pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos também amar uns aos outros. Uma das características de uma igreja fundamentada na palavra é a manifestação do amor. Eu vou dar um exemplo aqui, o que aconteceu na igreja de Corinto. Na igreja de Coríntio, eles perderam o verdadeiro amor. Eles perderam a essência da vida. Eles perderam tudo aquilo que Paulo havia ministrado. Se levantaram pessoas, se levantaram homens, se levantaram pessoas dizendo: eu sou de Paulo, porque Paulo é o seguinte, Paulo ele prega para mim e não prega para vocês. Levantou Apolo pregava em cumprimento às leis, mas anulava a graça. Não, eu sou deles, eu sou dele. Se levantou Cefas, que em grego quer dizer Pedro, e ele pregava dentro da lei judia. A igreja se dividindo, ricos e pobres, senhores escravos e livres, pessoas dentro de uma sociedade totalmente corrompida pela prostituição, que ali havia prostituição, naquela época, porque Coríntio era uma cidade portuária, e ali havia comércio, o imperialismo roubando das pessoas o que elas tinham, deixando que elas ficassem cada vez mais pobres, e havia em Corinto a festa do amor, aonde as pessoas faziam o que nós fazemos hoje, chamado junta panela. Cada um trazia suas coisas, os ricos traziam, os pobres traziam, os escravos traziam, só que perdiam a essência do amor, do compartilhar. Não posso deixar de dizer isso, a ceia hoje é compartilhar o amor de Deus, é compartilhar com as pessoas. Aí o que acontece? Os escravos levavam o que eles podiam, os ricos não compartilhavam com eles, e para os escravos era a única refeição da semana que era boa, o restante tinha que suar para ter a refeição. Perdiam a essência do amor. Eles faziam isso, deixavam as pessoas de lado, fora, eles excluíam as pessoas e depois iam fazer a ceia. Que controvérsia! Eles iam fazer a ceia.
Eles iam fazer a ceia, e pegava, fazia a ceia, celebravam a famosa Eucaristia, eles celebravam a ceia, ia lá, dava, partia, oh, que alegria, e pessoas não estavam participando da ceia, não participavam com todos eles, porque eram separados. Vendo isso, eu perguntei para Deus: Senhor, aonde está o amor? Aonde está o amor? Aonde ficou o amor? Perdeu o amor. E o que aconteceu na igreja de Corinto? A gente já sabe, houve o quê? Divisão e separação. Paulo começa a corrigir isso, desde o capítulo 1, e vai até depois do capítulo 13. E no capítulo 13, ele passa algo para a igreja que fala o quê? Ainda que eu fale a língua dos homens, ou dos anjos, se não tiver amor, de nada me valeria. Não adianta nós estarmos numa igreja, ou a igreja, e se ela estiver separada, se ela tiver pessoas que ainda não conseguem ter um entrelace de uns para com os outros em amor. Somos salvos, glória a Deus por isso, mas aonde está o amor para amar quem não te ama? Ou para viver como ainda não se vive? Aonde está o amor? Aquelas pessoas de Corinto, aqueles homens, eles diziam que eram pessoas salvas. Aonde? Fazendo divisão, separação. Queridos, eu não posso dizer que eu amo a Deus se eu não amar o meu irmão. Se eu não amar o meu irmão, eu não posso dizer se amo a Deus se eu não te amo. Ah, eu não gosto, você tem olho azul. Você tem olho verde. Ah, não gosto de você não. Ah, não gosto de você. Como que você vai amar se você não expressa esse amor? Como que você vai amar se você não abraçar aquele que pode te dar experiência, que é o ancião? Como que você não pode amar? É velho, não sabe o que está falando. É ancião e tem que ser respeitado. Sabedoria, tem que respeitar. Como que eu vou dizer eu amo a Deus, mas eu não gosto de adolescente, porque adolescente só dá problema? Não, você tem que amar. Eu não gosto de jovem, porque o jovem vive em outra fase, um outro jeito. Ame o jovem, porque se o jovem conquistar o amor de Deus na vida dele, ele será uma arma poderosa na mão de Deus para espalhar esse amor aonde quer que eles estejam. Eles podem mudar universidades, eles podem mudar o mundo. Nós não, nós estamos passando essa fase de mudança. Mas eu preciso passar aquilo que Deus me dá. Olha, eu não te amo porque é o seguinte, eu não te conheço. Vou dar um exemplo aqui. Eu não conheço, não sei quem é, mas Deus te ama muito, muito. Eu não conheço, está aqui, eu não conheço, mas Deus te ama muito e tem um propósito para a sua vida. Quantas vezes nós estamos na igreja, passamos, é nascido de Deus, me poupe, ame como Deus quer que você ama. Não pode haver esse tipo de situação dentro da nossa casa, dentro da nossa casa. Ele continua dizendo: amados, se Deus amou de tal maneira
devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. A Bíblia é clara, Deus permanece em nós se nós amamos uns aos outros. Mas e se eu não amar? Aí eu faço a pergunta para você: aonde está Deus? Por quê? Olha só o que Deus fez quando enviou Jesus para morrer na cruz do Calvário. Lá na cruz, Jesus veio para os judeus, veio para os que eram seus, e os seus o rejeitaram. Aí ele foi para os gentios. Ele pregou para fariseus, escribas, mestres da lei, para samaritanos, para a Galileia. E se você observar, a Galileia era uma região muito rejeitada por outras regiões. Jerusalém, por exemplo, não gostava da Galileia. É por isso que em Jerusalém você vê aquele versículo que diz assim: poderá vir algo bom da Galileia? E veio. Jesus pregou, Jesus uniu judeus, gregos, gentios. Ele trouxe tudo para ele. Ele uniu todo mundo. Lá na cruz, Jesus uniu todo mundo. Quem sou eu para não amar você? Quem sou eu para não amar você? Quem sou eu para não amar você? Eu posso não concordar com as tuas ideias, mas jamais seremos inimigos. Eu continuo te amando. Eu continuo te amando. O que acontece hoje? Eu não concordo com você. Não, dá licença. É totalmente antiético o que eu vou fazer. Mas existem pessoas que não concordam uma com as outras e viram as costas. Literalmente. Você é judeu? Você é grego? Para estar se separando da igreja? Ou qualquer outra nacionalidade sua? Não. Você é filho de Deus. Ele continua dizendo: amados, se Deus nos amou de tal maneira, também devemos amar uns aos outros, independente de qualquer coisa, porque só assim Deus vai permanecer em nós. Nisto conhecemos que permanecemos nele, e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito, e nós temos visto e testemunhado o que o Pai enviou, o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. Deus é amor. E ele continua dizendo, me perdi aqui. Nisto é, em nós aperfeiçoados o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo. E aqui já tem para você, se você é dirigido pelo medo, manda fora o medo e deixa o amor entrar na sua vida, porque o amor vai trazer confiança e certeza daquilo que você é diante de Deus. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou, o quê? Ele nos amou primeiro. E uma advertência de João: se alguém disser ama a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama a seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. No trecho de 1 João capítulo 4, do versículo 7 até o versículo 21,
aparece 25 vezes a palavra amor. Para você ter uma ideia. Ou a sua referência. E ele termina o versículo 21. Ora, temos da parte dele em mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também o seu irmão. Aonde está o amor nesta manhã na sua vida? Ou, dentro do tanque vazio, qual é a indicação de amor entre cheio, meio tanque e reserva? Aonde está o seu nível de amor? Vamos responder, porque o Espírito de Deus está aqui, Ele te conhece, Ele sabe em qual nível você está de amor. Eu fiz questão de passar isso para você, porque nós vamos resgatar isso para participar da ceia. Nós vamos resgatar esse amor, e esse amor, ele lança fora todo medo. Que tipo de mudança você quer hoje na tua vida? Talvez você entrou aqui totalmente fora da presença de Deus. Entre na presença de Deus, entregue sua vida para Jesus. Deixe o amor de Deus inundar o seu ser por meio de Jesus. Talvez você entrou aqui e você já é salvo, mas ainda está meio que fora dos princípios ainda. Hoje é o tempo de você se reconciliar com o Senhor. Hoje é o tempo de você voltar para a cruz. Hoje é o tempo de você voltar para a cruz. 1 João capítulo 5, versículo 1 e 2, diz assim: todo aquele que crê em Jesus é o Cristo, que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Como que você ama? Da forma que Jesus amou. Da forma de que Pedro e João amaram. Um exemplo ali de amor de Atos capítulo 3, quando Pedro e João subiam para a oração no templo chamado Formosa. Olha, eu não tenho ouro e não tenho prata, disse Pedro e João para o aleijado, mas o que eu tenho, eu te dou. E aqui um exemplo para você: o amor cura feridas, o amor cura emoções, o amor cura a sua vida. Eu não sei se isso está sendo transmitido ou não, mas se tiver transmitido, dá para chegar a câmera aqui um pouquinho, bem pertinho aqui, eu quero falar isso pessoalmente para quem está assistindo. A hora que puder falar, você me avisa. Para você que está assistindo, para você que está ouvindo essa mensagem, o amor cura feridas. Tome isso na sua vida e seja curado por Deus, pelo amor dele, pelo amor de Jesus. O amor cura a tua vida espiritual. Sabe de que maneira? Entregando a sua vida para Jesus.